Bom, hoje é Dia dos Pais e me fez lembrar sobre uma forma de tratamento, uma nomenclatura, ou até mesmo uma forma de estudarmos a história da igreja do Senhor Jesus, onde talvez você já tenha ouvido falar sobre essa expressão, os pais da igreja. Quando a gente estuda a história da igreja, nós nos deparamos com homens que foram homens escolhidos por Deus, com toda certeza e convicção, para que pudessem ser instrumentos em suas mãos para a propagação do Evangelho do Senhor. Meus amados, se o Evangelho chegou até nós hoje de uma forma incorrupta, ou seja, sem corrupção, se o Evangelho chegou até nós hoje de uma forma clara e de uma forma como Deus idealizou que devesse chegar a nós, se hoje nós temos um Evangelho que nos confronta com o pecado e com a necessidade do arrependimento, e que nos apresenta que única e tão somente por intermédio de Jesus nós podemos ter o perdão dos nossos pecados e a regeneração de nossas vidas, é porque pessoas no curso da história ofereceram as suas próprias vidas para que através do seu sangue derramado, através do martírio, jamais vendessem esse Evangelho do Senhor Jesus. Então nós devemos ser gratos a homens e mulheres que pagaram com suas próprias vidas, para que hoje nós pudéssemos ter essa palavra e pudéssemos ter acesso a essas verdades. Dentre tantos pais da igreja, eu gostaria de falar hoje sobre um homem chamado pelo nome de Policarpo. O que sabemos de Policarpo? Sabemos que era um discípulo de João, o evangelista. Sabemos que ele pastoreou uma das igrejas na cidade de Esmirna. E sabemos que ele deu a sua própria vida e o seu último suspiro foi dado no ano de 155 da nossa era cristã. Conta a história que diante da perseguição de Roma aos cristãos, um dia Policarpo foi levado diante de um senador, cujo nome era Lúcio Quadratus. E o senador Lúcio então inquiriu a Policarpo e disse: Policarpo, você tem a oportunidade de viver. No entanto, é requerido de você que você negue a sua fé em Jesus Cristo e que você hoje honre e dignifique a César. Renuncie a sua fé em Jesus e você viverá. As palavras de Policarpo foram tremendas. Policarpo se dirige a Lúcio e diz: há 86 anos eu sirvo ao meu mestre. Há 86 anos ele nunca me traiu. Há 86 anos ele demonstrou para comigo a sua bondade. Por que eu haveria de traí-lo? Por que eu haveria de negá-lo? Lúcio, nós somos cristãos, e como cristão eu quero te dizer que se você quiser conhecer sobre Jesus, eu estou disposto a lhe contar. O senador, raivoso pela resistência de Policarpo, se dirige a ele mais uma vez dizendo: você sabe que eu tenho feras que podem devorá-lo? Você sabia que eu posso lançar-lhe numa fogueira de fogo ardente e consumi-lo por inteiro? Negue a sua fé em Jesus. Honre a César e você viverá. Eu acredito que o senhor não entendeu, senador. Nós somos cristãos e jamais um cristão se arrepende do que é bom para ir para o que é mal. O Senhor me fala sobre esse fogo que pode consumir, mas esse fogo dura um só instante. Talvez o Senhor não conheça sobre o fogo eterno que consumirá por toda a eternidade os ímpios e aqueles que negam a Jesus. Se o Senhor tem que fazer algo, faça-o, e faça-o depressa. A multidão então enfurecida já pedia que Policarpo fosse queimado. Os seus algozes se aproximam dele
E quando estavam preparados para amarrá-lo em uma estaca e pregá-lo, ele disse: não. E eu vou dizer quais foram as palavras de Policarpo: deixem-me como estou. Aquele que me dá forças para suportar o fogo, também será aquele que me dará força para permanecer firme na fogueira, sem ser segurado por pregos. Pode queimar. O que tem que fazer, façam. Acenderam a fogueira. Enquanto o fogo ardia, Policarpo fez sua última oração. E as palavras de Policarpo foram: Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de Jesus Cristo, eu te bendigo por considerar-me digno de estar nesse dia entre os teus mártires. Eu te adoro por tuas misericórdias e te glorifico por Jesus. O fogo ardeu e miraculosamente conta a história que o fogo não consumia Policarpo, a tal ponto de que os seus algozes, os soldados instruídos pelo senador, cravaram uma espada nas costas de Policarpo, e por diversos golpes o seu sangue escorreu, ele expirou e o fogo o consumiu. Policarpo ofereceu sua vida como demonstração de fidelidade extrema a Deus e a Jesus. Anota essa frase. Anota o que eu vou lhe dizer agora. Antigamente, os verdadeiros cristãos estavam dispostos a morrer por Jesus. Hoje em dia, os que se dizem cristãos não conseguem sequer viver para Jesus. Antigamente, o cristão verdadeiro estava disposto a dar a sua vida, a morrer por sua fé. Hoje os que se dizem cristãos não conseguem sequer viver para Cristo. Nós nos deparamos com pessoas infiéis, pessoas mentirosas, corruptas, lascivas, imorais, mais amantes dos desejos dessa vida do que amantes de Deus e de Jesus Cristo. Os que se dizem cristãos hoje se prostram diante dos desejos da carne, não conseguem sustentar sequer a sua fé e a sua fidelidade para viver uma vida com Jesus. O que dizer de morrer para Ele? Hoje nós vamos falar sobre fé. Hoje nós vamos falar sobre fidelidade. E que sem sombra de dúvidas é mais uma virtude do fruto do Espírito Santo. Em Gálatas 5:22, o que nós já lemos durante todos esses domingos, que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé ou fidelidade, mansidão e temperança. O que é fé? Ou o que é fidelidade? Talvez na tua Bíblia, o versículo de Gálatas 5:22 esteja transcrito com a palavra fé. Talvez na tua Bíblia esteja transcrito com a palavra fidelidade. Mas eu quero dizer para vocês que a palavra que origina esse versículo é uma palavra encontrada em todo o Novo Testamento. No original, o grego é uma palavra chamada pistis. O que significa a palavra pistis? Como um substantivo passivo, ou seja, como algo que você recebe, ela pode ser traduzida como fé. Mas como um substantivo ativo, como uma ação, ela é traduzida por fidelidade. Porque fidelidade é fruto da defesa da sua fé. É ser fiel àquilo que você acredita. É você defender aquilo que você crê como sendo verdade.
Dessa palavra pistes vem o adjetivo pistos. E o que significa pistos? Fiel. A gente pode dizer que hoje aqui está reunido os fiéis de Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Os fiéis, aqueles que creem em Jesus. Quantos aqui creem em Jesus? E aqui está o grupo dos pistos, dos fiéis, daqueles que sabem em que creem e que estão dispostos a honrar essa fé em Jesus. Mas há um segundo sentido também, que é o de uma pessoa fidedigna, ou seja, uma pessoa que é digna de fé, uma pessoa que é confiável. E é daí que vem o vocábulo fidelidade. A minha pergunta para ti é: será que você é digno de fé? Será que você de fato é confiável? Será que você é uma pessoa em quem as pessoas podem de fato atestar e dizer confio? Será que a tua palavra, ela tem valor? Será que você leva adiante o que você promete? Será que você cumpre com os seus compromissos? Porque ter fidelidade é uma expressão usada para nominar aquilo que tem constância, que é constante. Um dos exemplos da utilização da palavra no sentido de fidelidade, a gente encontra em um relacionamento conjugal. Quantos são casados aqui? Diga amém. A palavra fidelidade, dentro da conotação da relação conjugal, ela está pautada e baseada numa palavra: compromisso. Compromisso. A palavra compromisso é a junção de três palavras: com, juntamente, pro, a favor. Se você é pró algo, você é a favor, você é constante, você impulsiona, você defende, você vai adiante. Compro, juntos prosseguimos adiante. Missio, numa missão. Quando Deus exige de você compromisso, e quando a gente firma aquela aliança no matrimônio, o que o Senhor espera é que você cumpra o seu compromisso. A que você juntamente, você homem, você mulher, siga adiante em uma missão. E a missão é até que a morte nos separe. Quem pode dizer amém? Quem está disposto a seguir esse compromisso? Mas quantos já não quebraram esse compromisso? E de compromisso vem a palavra promessa. Pró, a favor, juntos, numa missão. Irmãos, o que o Senhor espera de você e de mim é que, como cristãos, nós tenhamos compromisso. Nós sejamos cumpridores das promessas, que sejamos pessoas fidedignas, que sejamos pessoas confiáveis, que sejamos pessoas cuja palavra será levada adiante, ainda que para prejuízo nosso. O casal só pode seguir junto quando um homem e uma mulher se reúnem para estabelecerem a missão de continuarem juntos. E isso, na realidade, nada mais é do que a projeção de caráter. Porque fidelidade, compromisso, cumprir promessas, isso está pautado no caráter. Se minha esposa não confiar que esse que vos fala, Joel Barbosa, tem caráter suficiente para levar adiante o compromisso firmado com ela em 10 de maio de 1986, tudo isso se acaba no meio do caminho. Mas uma relação conjugal é mantida quando nós temos o compromisso, ou seja, projetamos o nosso caráter. E se Deus assim permitir que o meu caráter e o caráter de Dona Cida continuem inabaláveis, se você pudesse medir daqui a 10 anos, e que daqui a 10 anos, capengando, os dois estivéssemos juntos, porque um dia firmamos um compromisso e fizemos uma promessa, não diante dos homens, mas diante de quem? De Deus. Nesse sentido, fidelidade é virtude muito importante, porque ela que promete
que as outras qualidades do meu caráter se manterão firmes também no futuro. A fidelidade é o que carrega tudo junto. É por isso que é algo que você tem que responder para você mesmo. O quão fiel você é. O quão digno de fidelidade você é. Lembra que as 9 virtudes, as 3 primeiras eu disse, olha, direto nosso relacionamento com Deus. Amor, paz e alegria vem direto do trono de Deus para o nosso coração. Eu só posso dizer que amo, que sou alegre, tenho paz, porque eu firmei um relacionamento particular com Deus. E essa graça do Senhor superabunda em minha vida. Independentemente das circunstâncias, eu posso ter alegria, posso ter paz e posso amar. Por quê? Porque Deus está comigo. Minha relação com Ele foi reconciliada. As 3 próximas virtudes estão relacionadas ao nosso relacionamento horizontal. É quando nós vimos a necessidade da paciência, a necessidade da benignidade ou amabilidade, gentileza e da bondade de uns para com os outros. Mas as 3 últimas virtudes, elas são uma confrontação da gente com a gente mesmo. E você precisa analisar como é que está a sua vida, como é que está a tua fé. Você está disposto a defender essa fé com fidelidade? Se a gente projetar o teu caráter para daqui a 10, daqui a 20 anos, você vai continuar fiel àquilo que você firmou o compromisso? Você vai continuar inabalável? Por isso, o casamento vai além de um contrato civil. Vai além daquilo que a gente firma diante de um tabelião. Casamento é instituição divina, porque está baseado em promessa, em compromisso. E somente se torna possível se houver fidelidade. E fidelidade é fruto do Espírito Santo. É certo, meus amados irmãos, que diante da realidade do homem caído, torna-se perigoso nos unirmos e confiarmos naqueles que não têm um caráter trabalhado pelo Espírito Santo. Mais uma vez eu digo a vocês jovens que estão aqui, com quem você vai dividir a sua vida? Com alguém que não tem um caráter transformado pelo Espírito Santo? Como é que você pode estar certo e convicto de que essa pessoa que não tem o Espírito Santo cumprirá as promessas e o compromisso firmado diante de Deus? Toma muito cuidado com quem você está fazendo aliança. Porque o nosso grande, erro é confiarmos em pessoas. A tua fé não deve estar fiada em pessoas. A tua fé tem que estar fiada em Deus, amém ou não? Ele não falha. Quando nós confiamos a nossa vida a pessoas, nós nos frustramos. Mas quando nós confiamos a nossa vida a Deus, jamais nos frustraremos, amém? Deus é tremendo. Em Jeremias 17, 5-8 diz: maldito o homem que confia no homem. Mas no versículo 7 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Não há outra forma de aprendermos sobre fidelidade sem que não olhemos para Deus. A mensagem hoje é curta. 2 pontos. O primeiro ponto vai ser confrontarmos à luz da palavra de Deus a fidelidade de Deus. O primeiro ponto trata sobre a fidelidade de Deus. Nós vamos olhar agora sobre o quê? A fidelidade de quem? De Deus. Lamentações 3, 21-26. Abra sua Bíblia em Lamentações 3, 21-26. Lamentações 3, 21-26. E olharemos à luz da palavra de Deus sobre a fidelidade de Deus. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Em algumas versões está aqui escrito que o amor do Senhor, que a bondade do Senhor,
que a misericórdia do Senhor não se consomem, não são consumidas, não terminam. Por isso que eu posso afirmar que jamais terá fim. O amor, a misericórdia, a bondade de Deus são inesgotáveis. E continua aqui dizendo no versículo 23, novas são cada manhã, grande é a tua o que, irmãos? Não ouvi, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação. E salvação que vem de quê? Do Senhor. Vivemos em um mundo de inconstância, de mentiras, de infidelidade e de quebra de promessas. Os políticos estão aí para nos dizer e nos apresentar isso. Há um quadro formado durante as eleições, e esse quadro, no decorrer do tempo, ele vai simplesmente se modificando. Quem era aliado já não é mais aliado, e o que fala mais alto é para que lado que eu vou para ter um benefício. E hoje quem confia muitas vezes achando, não, olha, vamos eleger, vamos votar, e ele vai cumprir. Muitos são levados por interesses. Os jogadores, jogador quando chega no time, chega lá, ó, pega o escudo, beija, vamos fazer recorte disso aqui agora, né? Beija o escudo, não é assim? Diz, eu amo essa equipe eternamente. Amo até o momento em que outra equipe vai pagar quanto? Mais. São raros aqueles que dizem, não, eu permaneço por amor. E eu não estou dizendo que esteja errado ou não, é uma relação trabalhista, é uma relação de interesses, e tontos são nós, torcedores, às vezes, que ficamos iludidos por isso, achando que o jogador vai defender o escudo para o resto da vida dele. Até surgiu uma proposta melhor. Cônjuges, amigos, a gente sente inconstância em todos esses relacionamentos. Isso é fruto do homem caído, da corrupção que cerca o nosso coração. Mas conta a história, e vou contar mais uma história para vocês. Lá no ano de 1488, entre 87 e 88, de 1400, tá? Um navegador chamado Bartolomeu Dias, português, sai com a sua esquadra para tentar fazer a travessia do que era chamada naquela época do Cabo das Tormentas. Era tentar sair da Europa naquela embarcação e descer até o extremo sul do continente africano e fazer a volta no continente africano para que pudesse ir em direção à Índia. A travessia, que até então era feita só por terra, pela primeira vez estava sendo tentada a ser feita por Bartolomeu Dias. E porque ele batizou essa viagem, e principalmente aquela região do extremo sul da África, de Cabo das Tormentas, porque de fato era perigosíssimo. As tempestades e as tormentas haviam ceifado a vida de vários navegantes. Só que passa um tempo. Lá em 1494, um outro navegador chamado Vasco da Gama, ele consegue pela primeira vez fazer a travessia, passa pelo Cabo das Tormentas, circunda todo o extremo sul do continente africano e vai em direção à Índia. E com isso se abre uma nova rota comercial. E naquela época, então, Dom João II rebatiza. Já não mais chamaremos de o Cabo das Tormentas, mas a partir de hoje será chamado o Cabo da Boa Esperança. Oh, meus amados irmãos, tudo depende da sua ótica, tudo depende dos teus olhos. Talvez hoje você esteja atravessando tormentas na sua vida, tempestades. Hoje o Senhor quer rebatizar, quer tirar esse nome
de tormenta e colocar na tua vida a esperança de dizer: essa tormenta, na realidade, me levará para uma boa esperança, para uma esperança eterna. E a boa esperança tem uma fonte: é Deus, amém ou não? É Jesus. Ah, meus irmãos, nessa tremenda ilustração do que ocorre em nossas vidas, Deus hoje quer te dizer, Deus hoje quer renovar em teu coração, Deus quer renovar em tua vida a boa esperança. E essa boa esperança só pode ser fruto de uma palavra: é pistes, é fidelidade. Fidelidade não dos homens, porque se colocarmos a nossa esperança, a nossa fé e a nossa fiança em homens, fracassaremos. Mas hoje eu estou te convidando, num primeiro momento dessa mensagem, a olhar para a fidelidade de quem? De Deus. A fidelidade de Deus. Porque em meio a toda tempestade, em meio a toda tormenta que atravessamos, diante da infidelidade dos homens, diante dos desapontamentos que passamos e enfrentamos, com promessas rompidas, com compromissos desfeitos, eu quero te dizer que Deus jamais te desapontará, Deus jamais te abandonará, porque Deus não volta atrás em seus decretos, nem tampouco em sua palavra. Deus é um Deus que cumpre tudo o que promete. Deus é plenamente confiável. E sabe por quê? Podemos crer e confiar plenamente no nosso Deus, nesse Deus que eu lhes apresento. Está no texto que nós acabamos de ler de Lamentações 3. Olha o que diz no versículo 22 mais uma vez: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ah, Deus nos ama com um amor que não muda. Deus nos ama com um amor que não tem fim. O amor de Deus jamais acabará. O amor de Deus jamais chegará ao fim. Você é amado por um Deus que promete que vai te amar e vai te amar até o fim, porque você é bonzinho, porque você é legalzinho, porque você é bonitinho. Não, porque Ele é fiel, amém ou não? Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel aos seus decretos, Ele é fiel a tudo que prometeu. O amor dele não chega ao fim. Em Malaquias 3,6 está escrito o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo. Eu não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Sabe por que você está aqui hoje me olhando? Sabe por que você está aqui hoje presente? Não é porque você é bonzinho, não é porque você está no centro de coração de Jesus, não é porque você é simplesmente insubstituível. É porque nós nos entregamos a um Deus que tem palavra, a um Deus que honra compromisso, a um Deus que não volta atrás nos seus decretos, a um Deus que afirma na sua palavra que independentemente das circunstâncias, Ele vai até o fim, porque é um Deus que tem fidelidade, é um Deus fiel. E é esse Deus, o Deus a quem eu sirvo. É o teu Deus? Em segundo lugar, Deus nos ama com um amor que não muda, porque é um amor que se renova a cada manhã, a cada dia, a cada instante. Tem marido que acorda de manhã, olha para a esposa e fala: não amo mais, não amo. Tem mulher que olha e fala: não amo mais. Nós lidamos com um Deus que a cada manhã Ele renova o seu amor para conosco e a disposição de dizer: eu continuarei te amando.
E nessa manhã eu estou renovando a minha misericórdia para ti. Você vai passar por tormenta, sim. Você vai passar por dificuldades, sim. Você vai passar por situações extremas, sim. Mas tenha certeza, eu estarei contigo, abrindo caminhos. Eu estarei contigo para te fortalecer. Eu estarei contigo para te dar forças, porque eu sou fiel. Eu não mudo. Eu não volto atrás. O que eu disse eu cumprirei. Esse é o Deus a quem nós servimos. É aquele que nos ensina sobre fidelidade, que não volta atrás, que não rompe promessas, que não termina e não extermina compromissos firmados. Diz no versículo 23: novas são cada manhã. Como é bom servir a esse Deus. Quando enfrentamos as tormentas da vida, devemos saber que Deus já providenciou os escapes. Ele quer que você também mantenha-se firme, fiel ao compromisso firmado com Ele. Ele não volta atrás no dele. Mas quantas vezes no momento da dificuldade a gente não joga tudo para o alto, a gente não cai diante das tentações, a gente não se entrega diante dos desejos. Oh, meus amados irmãos, devemos nos lembrar de que Ele vai se manifestar em meio às tormentas. Não olhe com os olhos de Bartolomeu Dias, cabo da tormenta, mas olhe com os olhos de Dom João, cabo da boa esperança. Hoje as tribulações e as angústias são oportunidades de Deus se manifestar em nossas vidas. Em terceiro lugar, olhando para a fidelidade de Deus. Não somente Deus nos ama com um amor que não muda e que não acaba, mas Deus nos ama com um amor que não muda, não se acaba e que se renova a cada manhã. E tudo isso é possível porque lidamos com um Deus que é fiel. Amém ou não? Deus é fiel. Diz o seguinte em Deuteronômio 7:9. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 7:9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, mas não somente Ele é Deus, Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deus é fiel, e porque Ele é fiel, Ele cumprirá cada uma de suas promessas. O povo de Israel sentia e vivia isso. As palavras de Josué são tremendas. Quando a gente vai lá no Antigo Testamento, no livro de Josué, no capítulo 23, no versículo 14. Olha o que diz em Josué 23:14. Já no segundo parágrafo aí diz: vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram e nenhuma delas falhou. A palavra do Senhor não falha. Você pode dizer amém? Ele é fiel. A fidelidade de Deus nos apresenta um Deus que nos ama com um amor que não muda, com um amor que se renova a cada manhã. E tudo isso é possível porque a gente lida com um Deus que é fiel e que vai cumprir cada uma de suas promessas. E eu poderia aqui discorrer sobre inúmeras promessas, mas eu só vou nomear para vocês algumas das promessas. Ele nos promete paz em meio às nossas guerras e conflitos interiores. Lá em Romanos 5:1 diz: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos promete também que diante das tentações dessa vida, quando você diz que a tentação é mais forte que você, quando você se entrega, quando você simplesmente se joga e se lança diante das tentações, Deus nos promete que porque Ele é fiel, Ele está disposto a te dar uma saída, abrir uma porta de escape, para que você não caia. E se nós caímos, é porque, me perdoe a palavra, somos frouxos. Se nós caímos é porque somos fracos.
Se nós caímos, é porque não há em nós fidelidade. Se nós caímos, é porque não somos confiáveis. Porque Deus promete, está lá em 1 de Paulo aos Coríntios 10, 13. Olha o que diz em 1 aos Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação. Não veio sobre vós tentação, senão tentação o quê? Humana. Não é sobre-humana. Não é não suportável. A tentação que vem é humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Se nós caímos diante das tentações, é porque não queremos sair pela porta de escape aberta por Deus. É porque queremos sim gozar, usufruir dos desejos que tanto nos atraem. É porque nos falta fidelidade. É porque não somos confiáveis. É porque não conseguimos cumprir com a nossa palavra. Quando no passado homens estavam dispostos a morrer e dizer: queima, não negarei o meu Senhor. Há 86 anos Ele tem sido bondoso para comigo. Porque eu blasfemaria contra Ele? Porque eu iria traí-lo? Porque eu iria virar as costas contra Ele? Hoje nós vivemos uma geração de cristãos que não conseguem sequer viver para Jesus. O que dizer morrer por Ele? O Senhor nos promete socorro. Lá em Salmo 46 está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. No Salmo 121 diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. O Senhor promete o suprimento. Em Filipenses 4,19 está escrito: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das vossas necessidades em glória, por intermédio de quem? De Cristo Jesus, amém ou não? Ele nos promete segurança de salvação. Em João 6,37 está escrito: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, amém ou não? Em João 5,24 está escrito: na verdade te digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, jamais entrará em condenação, passou da morte para a vida, segurança, amém ou não? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. É ele dizendo em João 10, a partir do versículo 27, até o versículo 30, eu conheço, elas me seguem. Segurança: ninguém arrebata as minhas ovelhas das minhas mãos, e ninguém arrebata as minhas ovelhas das mãos do meu Pai. E sejamos conscientes de que temos segurança nele, porque ele cumpre todas as suas promessas. A proteção contra o maligno. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, segundo aos Tessalonicenses 3,3 diz: mas fiel é o Senhor. E fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará de quem? Do maligno. O maligno não nos toca, amém ou não? Ah, meu amado, para de ficar com medo do inimigo. O maligno não nos toca. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Porque não importa a altura, nem profundidade, nem largura. Não importa nenhuma criatura desse mundo, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós estamos firmados nele. E acima de tudo, a certeza de perdão. Na primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pecado confessado igual pecado perdoado, amém? Pecado confessado, pecado perdoado. E eu diria que de tantas promessas que Ele nos faz, mesmo aquelas que existem na palavra e que eu não lhes referenciei agora,
eu posso dizer para vocês que se tem promessa de Deus nessa palavra, Ele vai cumprir todas. E a garantia de que Ele cumprirá todas está na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. 2 de Timóteo 2, 11 a 13. 2 de Timóteo 2, 11 a 13. Diz o seguinte: fiel é esta palavra. Fiel é esta palavra. Amém ou não? Você crê nessa palavra? Fiel é essa palavra. Se pois já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, Ele vai nos negar. Porque se você não quer saber dele, Ele mesmo disse: quem comigo não está, é porque está com o mundo. Se você o negar, Ele te negará. Mas se somos infiéis, Ele permanece fiel. E por que Ele permanece fiel? Porque não pode negar-se a si mesmo. O que Deus prometeu, Ele cumprirá. Tudo que Ele prometeu nessa palavra, Ele cumprirá. Ah, meus amados, não há dúvidas acerca da fidelidade de Deus. E o primeiro ponto tratava sobre isso, a fidelidade de Deus. Por que podemos confiar em Deus? Porque Deus nos ama com um amor que não muda. Porque Deus nos ama com um amor que não muda e que se renova a cada manhã. E porque Deus nos ama com um amor que não muda, que se renova a cada manhã. E porque Ele é fiel. Ele cumprirá tudo o que Ele prometeu. Diante da fidelidade de Deus, eu vou para o segundo e último ponto, a segunda e última verdade da nossa mensagem. Já vimos sobre a fidelidade de Deus. Eu quero agora tratar sobre a fidelidade a Deus. Isso é o que lhe cabe. A fidelidade de Deus é verdadeira, imutável, infindável. Podemos confiar. Mas agora eu quero falar sobre a tua, a minha, a nossa fidelidade a Deus. A fé é um dos grandes temas da Bíblia. Negativamente falando, a fé, ou na realidade, a falta da fé, aparece pela primeira vez no fato de que Adão e Eva desobedecem a Deus e comem do fruto. Qual foi o pecado de Adão e o pecado de Eva? Falta de fé. Desde o Gênesis até o Apocalipse, o que salva o homem é a fé. É crer. É confiar. O que faltou a Adão e Eva? Fé. Credibilidade na palavra de Deus. Porque se tivessem confiado na palavra de Deus, quando Deus diz, não coma, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis, o diabo poderia tentar seduzir de qualquer forma, mas Eva ficaria com a palavra de quem? De Deus. É aquele destemor que havia nos apóstolos. Quando Pedro disse, olha, para mim mais importa obedecer o quê? A Deus do que aos homens. É quando a palavra de Deus vale mais para mim do que a palavra dos homens. Faltou fé a Adão e Eva. Mas positivamente falando, aparece quando Caim e Abel levam suas oferendas a Deus. A razão clara e explícita na palavra, pela qual Deus aceitou uma oferta e rejeitou a outra, está clara para a gente quando olhamos na carta escrita aos Hebreus. Abre sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 4. O que foi o diferencial entre a oferta de Caim e a oferta de Abel? Está claro. É um ingrediente presente na oferta de Abel e ausente na oferta de Caim. Em Hebreus 11, 4 está escrito, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Por que ele ofereceu maior sacrifício do que Caim? Movido por o quê? Fé. Pela fé. Ele creu na palavra do Senhor.
levou uma oferta cruenta, um sacrifício de um animalzinho, com sangue derramado, deu crédito e pela fé, sabia que essa oferta seria recebida pelo Senhor, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Não podemos dissociar, ou seja, dividir Deus da fé. Deus é o autor da nossa salvação, que é oferecida pela graça por meio da fé, que é o canal pelo qual recebemos. Nosso relacionamento com Deus e nosso relacionamento com Jesus, todo ele deve ser alicerçado pela fé. Lá em Romanos 1,17, em Romanos 1,17 diz: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Em 2 de Paulo aos Coríntios 5:7, Paulo escreve aos Coríntios e diz que a nossa caminhada com Deus não é pelo que nós vemos, mas nós não devemos andar por vista, mas devemos andar por fé. Em Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé de alguém, a tua fé, a minha fé, a nossa fé, é comprovada através da nossa fidelidade. De nada adianta você dizer que tem fé, se não se destacar em você fidelidade. Ela está fundamentada sobre a crença em Deus e numa profunda e permanente confiança que é capaz de nos suster em todas as circunstâncias da vida. A fé é demonstrada pela nossa confiabilidade e pela coerência em nossa vida cristã. Quando olhamos para Deus, vemos, Ele é plenamente confiável. E diante disso, mais uma vez eu lhe pergunto, vem a grande questão da vida. E nós somos confiáveis? O fruto da fidelidade é uma realidade em sua vida? Eu me encaminho para o final, pedindo que você mais uma vez abra sua Bíblia em Gálatas 5:19 a 23. E nós nos depararemos com a única coisa que pode mudar a tua, a minha, a nossa vida. Em Gálatas 5, a partir do versículo 19, diz: as obras da carne são manifestas, as quais são adultério. Você tem adulterado? Você tem traído seu cônjuge? Mas não somente adultério, fornicação. Você tem fornicado? Você tem mantido relacionamentos sexuais ilícitos diante da vontade de Deus? Tem se relacionado com pessoas que não são o seu cônjuge? Impureza. Você está entregando sua vida à imoralidade, a relacionamentos, sabe, que vão para lá da moralidade? Quem sabe a homossexualidade? Quem sabe a bissexualidade? Quem sabe a zoofilia? Quem sabe a pornografia? Lascívia. A tua vida, minha jovem, a tua vida, meu jovem, tem sido para simplesmente suscitar o desejo dos outros? E um desejo que você não pode cumprir? As tuas vestes, as tuas roupas têm sido decentes ou indecentes? Esses dias eu vi uma coisa interessante. Tem muitas mulheres e tem muitos homens que se vestem de uma forma sem decência. Mas se o teu marido olhar para uma mulher que está vestida indecentemente, você quer furar os olhos dele. Mas você anda indecentemente e permite que os outros olhem para ti. Não tem coerência?
O teu marido não pode olhar, porque você acha indecente, mas é indecente para as outras, para você não. E eu uso a mesma coisa com relação aos homens. Idolatria? O que fala mais alto na tua vida? O que você tem colocado em primeiro lugar? Tem gente que troca o Senhor pelo futebol, pelo prazer, pelo dinheiro, pelo lazer, pelo filho, pela filha, pelo cônjuge, pelos bens. Você tem trocado ele e colocado o quê? Não é só se prostrar diante de uma imagem. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar que deveria ser de Deus na tua vida. Feitiçaria. Quantas pessoas vivem querendo jogar com a sorte? Acende uma vela para Deus e outra vela para o diabo. Eu vou buscar lá na IBEG, mas também eu vou lá na Universal. Não, mas também se precisar eu vou lá no centro. Se precisar eu vou lá e peço, eu preciso da minha bênção. Inimizades. E lá vem fulano, meu Deus do céu. Quando as pessoas te vêm aproximando, já sabe que é problema. Contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Quanta gente que gosta de ostentar nas redes sociais as suas bebedices e as suas glutonarias, as suas orgias. Antigamente, as pessoas estavam dispostas a morrer pelo Evangelho. Hoje os crentes não conseguem sequer viver pelo Evangelho. E para fechar a lista, o Paulo já fala, coisas semelhantes a essas, porque ele sabe que muitas outras coisas surgiriam, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, você pode ler comigo em alta voz? Não. Isso é caso de vida ou morte, gente. Isso é caso de vida ou morte. Não é brincadeira. Os que vivem nessas práticas não podem dizer que são pessoas cheias do Espírito Santo. Não é o pastor Joel te perseguindo. É a palavra de Deus nos confrontando. E a palavra de Deus, dentro da fidelidade de Deus, diz: fiel é esta palavra. Fiel é essa palavra. Oh, que aleluia, que tem um mas, um entretanto, um contudo, um todavia. E está aqui no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, aleluia ou não? Quem ama de verdade não trai, quem ama de verdade não se vende. Quem ama de verdade não vive em lascívia. Quem ama de verdade não vive trocando de parceiro. Gozo, alegria. A alegria do Senhor é a minha força. Paz, paciência, benignidade, bondade. Mas hoje o foco da nossa leitura, fé. E fé se manifesta em fidelidade. É defender aquilo que eu creio. Sabe por que a gente anda caindo nessas obras da carne? É porque de fato não somos confiáveis. Não somos fiéis. A nossa fidelidade não passa na régua de Deus. Deus tem um padrão. Eu ouvia o Douglas Gonçalves em uma mensagem dizendo o seguinte: você sabe como surgiu a medida do metro? O metro hoje pode ser aferido. Você sabe que aqueles 100 centímetros valem um metro, porque existe um padrão.
Existe um padrão que está lá na Sociedade Internacional de Pesos e Medidas, fica lá na França, tem um padrão. Se um dia você quiser aferir, tem lá um bloco de um metal que não se expande, nem se contrai, em baixas nem altas temperaturas, e que é confiável. Você quer saber se o teu metro tem realmente 100 centímetros ou 1000 milímetros? Você vai pegar e você vai comparar com o padrão. Sabe quem é o padrão para nós? Deus. Ele é o nosso padrão. E a gente precisa aferir se o nosso metro está dentro do padrão de Deus. Não é o padrão que o mundo diz. O metro do mundo não tem 100 centímetros. O metro do mundo vai ficando mais curto cada vez. O padrão de Deus não muda. O padrão de Deus é eterno. A garantia de que não cairemos diante das obras da carne é apoiada no fato de que tenho que permitir que a fidelidade, que é fruto do Espírito Santo de Deus, não é força tua, não é algo que vem da tua capacidade, mas é fruto do Espírito. Você precisa permitir que essa fidelidade, que é fruto do Espírito Santo de Deus, te leve a viver uma vida em santidade. Da mesma forma que amor é fruto da segurança, que a alegria é fruto da esperança, que a paz é fruto da confiança, que a paciência é fruto da perseverança, que a benignidade é fruto da benevolência, que a bondade é fruto da misericórdia, fidelidade é fruto da confiabilidade. Fidelidade é fruto do quão confiável eu sou, e tudo isso vai depender de qual é o meu padrão. Porque se o meu padrão é Deus, eu sou confiável, louvado e bendito seja Deus. Eu concluo a mensagem de hoje dizendo: hoje vimos que Policarpo ofereceu sua vida como demonstração de fidelidade extrema a Deus e a Jesus. Há 86 anos, eu tenho sido seu servo. Ele nunca me faltou. Como blasfemarei contra o meu rei que me salvou? Hoje vimos que antigamente os cristãos estavam dispostos a morrer por Jesus. E hoje nós temos uma raça que se diz cristã, que não consegue sequer viver uma vida para Jesus. E eu não estou só acusando vocês, não. Eu tenho que me incluir nisso. Em quão confiável eu sou. Hoje vemos pessoas que se dizem cristãs sendo infiéis, mentirosas, corruptas, lascivas, imorais e mais amantes dos deleites do que de Cristo. A morte de Policarpo nos recorda que o Espírito Santo, através do fruto do Espírito, quer te capacitar, quer nos capacitar a permanecermos firmes até o fim. Deus te quer, meu amado, mais fiel como cônjuge. Deus te quer com fidelidade na tua relação com os teus irmãos, na tua relação com os teus pais, na tua relação como filho. Deus te quer fiel no trabalho. Deus te quer fiel na escola, no seu namoro, nos seus relacionamentos. Deus te quer fiel aqui na igreja, nas responsabilidades assumidas, nos ministérios que você abraçou. Deus te quer fiel a Deus. Deus te quer fiel a Jesus Cristo. Quando passares pelas tormentas desta vida, não desista. Creia que as tormentas são uma boa esperança de nos depararmos com a fidelidade de Deus. Quando estiver sobrecarregado, seja pela tentação, e seja pela disposição de dizer estou esgotado, recorde das palavras de Policarpo. Deixe-me como estou, pois aquele que me dá forças para suportar o fogo, também me dará força para permanecer firme na fogueira. Nossa fidelidade a Deus é o que vai nos capacitar a sermos cumpridores de todas as nossas promessas.
fidelidade de Deus, fidelidade a Deus. Fecha seus olhos, eu quero orar por você.